Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Débora, Carol, ouvintes, quem nos assiste, Viva Voz está no ar. Oi, Vera. E eu queria só lembrar que o nosso ouvinte pode participar com a gente. Eles estão muito tímidos essa semana, hein? Pode mandar mensagem, dúvidas sobre os assuntos que a Vera vai comentar aqui. Pode mandar para o nosso WhatsApp, o 11 99911 9981. E começamos a edição de hoje falando novamente sobre o PL da anistia, porque teve manifestação do presidente da Câmara, Hugo Motta, que está fora, e também da ministra Gleisi Hoffmann. Samantha Klein tem mais informações ao vivo. Débora, pressionado, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, fez uma postagem mais cedo indicando que a decisão sobre analisar a urgência da anistia no plenário da Casa cabe somente ao Colégio de Líderes. A próxima reunião está prevista para o dia 24 de abril, logo depois da Semana Santa. O parlamentar não cita diretamente o requerimento de urgência ao texto, mas afirma que democracia é discutir com os líderes dos partidos quais pautas avançam ou não. Imediatamente, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, rebateu e afirmou que as decisões legislativas não podem ser tomadas monocraticamente, ou seja, somente pelo presidente da Casa. Sóstenes também lembrou que o requerimento de urgência obteve 262 assinaturas para ser protocolado, ou seja, a maioria dos deputados. Além disso, para diminuir as resistências do Colégio de Líderes, integrantes do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro também estão redigindo um texto alternativo, prevendo perdão somente para os envolvidos diretamente nos atos do 8 de janeiro. O governo, por sua vez, está trabalhando nos bastidores para fazer com que parte dos 140 deputados de partidos da base que deram aval da urgência retirem esse apoio. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, inclusive afirmou que o governo não está preparando nem fazendo uma operação de retaliação. Mas ela afirmou que é um absurdo ser da base do governo e apoiar um projeto que, para ela, significa uma grave afronta ao judiciário e também à própria democracia. Aliados também estão buscando a retirada dos apoios de forma simbólica. Quem explica é o vice-líder do PT, Rogério Correia. Ele diz que a ideia da retirada simbólica é buscar diminuir a força da proposta de anistia. Uma assinatura dizendo que não querem a tramitação do projeto ajuda, até para que o presidente Hugo Motta tenha mais tranquilidade em não pautar. Embora ele já tenha dado várias declarações, não tem condição de pautar um projeto como esse. É um projeto de crise institucional anunciada, ou seja, é evidente que isso seria você dizer, olha, podem tentar golpe no Brasil porque no final das contas não serão punidos. Hoje também um aliado do presidente Hugo Motta apresentou uma proposta de plebiscito a respeito da anistia ou não. Segundo o deputado Ricardo Aires, que é do Republicanos do estado do Tocantins, diante de um tema que gerou aí acirramento de ânimos, embates entre Congresso e Judiciário, a convocação dessa consulta pública nas eleições do ano que vem seria uma forma de pacificar as relações. Plebiscito é para dizer sim ou não. Caso a população entenda sim pela anistia, aí o processo legislativo na Câmara vai dar os limites para isso, com a legitimidade de ter uma decisão política popular, né? Disse não, a população disse não à anistia, aí sepulta, arquiva as propostas em trâmite, né? Caso seja aprovada a anistia do jeito que proposta, ela vai ser declarada inconstitucional. Agora, com o peso de uma decisão popular, eu acho que o próprio Supremo vai se quedar, né, relacionado a isso. Aliados de Hugo Motta e também líderes governistas apostam na inconstitucionalidade dessa anistia. Porém, uma eventual declaração desse tipo, né, de inconstitucionalidade pelo STF, traria mais uma crise entre Judiciário e Congresso, por isso a tentativa de tentar evitar esta votação. Com vocês.
Obrigada pelas informações, Samantha Klein, Brasília. São tantas as nuances aqui, Vera. Eu vou deixar você Vamos escolher nelas. aí por onde você quer começar a comentar. Não, primeiro, essa sugestão meio estapafúrdia de submeter a ideia de uma anistia a um plebiscito ou a um referendo, né? Ambos são instrumentos que estão previstos na Constituição, no seu artigo 14, depois regulamentados por uma lei ordinária, e aí se estabelece os casos em que se pode convocar plebiscitos ou referendos. Mas é um instrumento que não pode ser banalizado. Não pode ser porque o Congresso não tem ali maioria para decidir, ou porque não tem coragem de decidir, ou porque fica ali se sentindo melindrado de decidir, vai submeter a um plebiscito ou um referendo. É para grandes temas nacionais, temas que dizem respeito, por exemplo, ao desmembramento de estados, ao Distrito Federal, a municípios. E é uma coisa que até hoje, desde a promulgação da Constituição de 88, só foram feitos dois. Então, quer dizer, não é para qualquer dor de cabeça, você toma uma aspirina e convoca um plebiscito ou um referendo. O Brasil é uma democracia representativa justamente porque cabe ao poder legislativo ser eleito pela população para exercer esse tipo de função de legislar e de aprovar as leis. Então, isso já começa uma proposta absolutamente estapafúrdia e não vai adiante. O que o presidente da Câmara, Hugo Motta, fez foi uma continuidade do que a gente vinha discutindo ontem aqui no Viva Voz, que ao transferir essa decisão para o Colégio de Líderes, ou seja, para os líderes de cada um dos partidos com representação dentro da Câmara, ele está tirando dos seus próprios ombros a responsabilidade de decidir monocraticamente sobre algo. Primeiro, com que ele não concorda. Segundo, que o desgasta. Terceiro, que o divide, porque ele teve apoio tanto do governo quanto da base bolsonarista. E está também dando um jeito de dizer para o governo o seguinte: olha, não cabe a mim segurar essa barra para vocês. Não cabe a mim decidir algo que vocês, como governo, deveriam ter matado ali no nascedouro, cortado mal pela raiz, deixado claro que essa ideia não podia ir adiante, não podia prosperar, inclusive para os partidos da base. A ministra das Relações Institucionais vira a essa altura do campeonato falar que não é admissível que deputados da base assinem um requerimento como esse, mostra o quão desconectado e o quão fora de forma está esse governo para lidar com o Congresso, porque a troca na articulação política atendeu a uma necessidade de melhorar o Ministério da Saúde, mas também o Lula disse ali que designaria então o presidente do PT, Gleisi Hoffmann, para esse cargo, porque ela tinha bom trânsito, etc. Ela é oriunda da Câmara, ela conhece muito bem os deputados, participou de toda a articulação para a eleição do Hugo Motta para a presidência da Câmara. Ela não pode ser surpreendida depois do negócio já protocolado com assinaturas de partidos da base. Ela tem de estar no dia a dia, aferindo quem assinou, quem não assinou e lembrando a esses partidos. E isso não se trata de chantagem, nem de coerção, nada disso. É você exercer a governabilidade. O seguinte, olha, se você está na base, se você tem cargo, se você está comprometido com o governo, tem vários deputados que assinaram que viajam constantemente com o presidente em caravanas, em comitivas. Se você tem essas características e é um deputado da base que tem os benesses de ser governo, não pode apoiar um projeto como esse que está dizendo, no fim do dia, que quem tentou solapar a democracia e quem tentou impedir o governo de prosseguir não fez nada além de uma brincadeirinha de criança e que então pode sair livre, leve e solto. Isso deveria ter sido deixado claro desde o primeiro dia. Não é dizer que esse foi um daqueles projetos, e acontece isso de vez em quando no legislativo, que são urdidos na calada da noite, quando você vai ver, você é surpreendido por ele. Não, quantas semanas a gente está falando desse assunto? Vera. Ano passado, quando estava se elegendo o Hugo Motta para ser presidente da Câmara, já era a pauta da oposição para garantir os votos nele. Então, exato, ninguém pode alegar surpresa com um projeto como esse. Então tá tudo errado. Eu acho que a situação do Hugo Motta é complexa, mas eu acho que ele fez o correto e o politicamente inteligente ao transferir para o Colégio de Líderes. Com isso, ele ganha alguns dias, mas agora cabe ao governo agir. Provavelmente vai ser muito mais difícil
retirar assinaturas agora. Tanto que eles estão com essa loucura, que para mim também é uma novidade, que é a retirada simbólica de assinaturas. Porque o regimento impede a retirada de assinatura nesse caso, quando é projeto de urgência. Não pode, uma vez protocolado, não pode mais. E aí como parece que que o é a pessoal também não retirada conhece o simbólica? regimento. Olha, a minha né? assinatura tá aí, mas você faz de conta que você não viu, porque, olha, na verdade eu gosto de você, eu sou um deputado governista, assinei ali por um descuido, mas, poxa, quero continuar no governo, sou super seu amigo. Não tem sentido Parece um nenhum. Nick Paper, assim, ó. Aquela borracha da nossa época, sabe aquela borracha azul que prometia duas apagar cores, a caneta a de duas e furava cores. o papel? Que apagava mal pra caramba. O lado hein? azul que Rasgava. diziam que apagava a caneta. Não apagava nada. Você rasgava a prova, não apagava nada. É bem isso aí. Agora, bom, o governo está dizendo que não vai ter retaliação, né, para esses governistas que assinaram. Vai ou não vai? O que você acha? Eu acho que deveria ter. Não tem nada demais você retaliar. Instrumentos de governabilidade, eles estão aí e desde que não haja nada de ilegal, eu acho legítimo que eles sejam usados, ainda mais porque com a coisa das emendas, o governo perdeu um importante desses instrumentos que ele tinha. Agora, a questão dos cargos é outra. É você dar um atestado olha, me façam de idiota. Se o sujeito assina um negócio desse e continua, por exemplo, mandando no DENIT no seu estado, no DENOX, na Codevasf, aí é o melhor dos mundos, né? Porque aí você perde o controle totalmente do que se faz ali. Todo mundo vai falar, esse governo é fraco, eu posso fazer o que eu bem entender, que eu vou continuar tendo os benefícios de ser governo. Então, eu acho que é super legítimo que um deputado que eventualmente assinou um requerimento para anistiar quem tentou depor o governo de turno não tenha cargos no governo de turno. Agora, o que você acha que vem por aí, Vera? Vão costurar talvez um texto menos amplo, ou conversas com o Supremo para tentar ali atuar na dosimetria das penas? O que a gente pode esperar? Tudo isso é o que o Hugo Mota e o governo gostariam de fazer, mas o governo precisa pôr a mão na massa para ajudar, porque o Supremo está muito pouco disposto a ir adiante com isso, principalmente o Alexandre de Moraes, e o presidente da Câmara está mandando sucessivos recados de, olha, isso não é um problema meu, olha, eu não vou cuidar desse negócio sozinho, me ajuda aqui. Então, tudo isso vai depender de apoio do governo. Diga, Débora, ia falar algo? Não, porque de acordo com as informações que a Samantha trouxe aqui, esse texto mais brando trataria-se só de quem estava envolvido diretamente no 8 de janeiro. Todo mundo. Não, mas então, o que eles estão querendo dizer com isso? Estão querendo dizer o seguinte, olha, só para esse dia, para quem tramou lá atrás, quando o Bolsonaro ainda era presidente, não vale. Só que nada impede que depois, eventualmente, venha um novo projeto e use esse como uma jurisprudência, uma justificativa, um precedente, etc. Eles estão querendo fazer uma vacina para aquilo que a gente vem dizendo aqui há várias semanas, que o ministro Gilmar Mendes explicitou no fim de semana ao participar de uma conferência em Boston, que é, olha, esse projeto é só uma desculpa para anistiar o Bolsonaro, o general Heleno, Braga Neto, todo esse pessoal que vai ser condenado. Estão fazendo ali uma antessala para uma anistia para quem realmente importa, com quem esse pessoal realmente se preocupa. Então, essa cláusula aí seria, olha, só para os coitadinhos do 8 de janeiro, não vale para o Bolsonaro. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Muito bem, vamos para o próximo tema, até porque tem a ver, né, com tudo isso. O Igor Cardim traz mais detalhes aqui sobre outros temas importantes que estão parados no Congresso por causa também dessa discussão do PL da anistia. Pois não, Igor? Débora, passados 4 meses, o Congresso Nacional não votou nenhum projeto de maior relevância que seja prioritário para o país. E na semana de feriado prolongado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tirou mais uns dias de descanso e viajou para fora do país com a família. No Senado, nem tem sessão prevista para esta semana. Enquanto isso, dezenas de projetos estão em compasso de espera e sem tramitação. A reforma da Previdência dos militares, por exemplo, foi protocolada em 17 de dezembro do ano passado.
4 meses depois, nenhuma movimentação. Sequer houve designação de relator para a proposta. O rombo das Forças Armadas chega a 50 bilhões de reais. O projeto de isenção do imposto de renda já tem comissão criada, mas os membros não foram indicados pelos partidos e não há previsão de reunião do colegiado. A PEC da Segurança Pública só deve ser protocolada após a Páscoa. Nem mesmo os líderes partidários acreditam na votação de projetos relevantes no primeiro semestre deste ano. Na avaliação do cientista político Lúcio Renó, a votação do orçamento, que devia ter ocorrido no ano passado, o PL da anistia e a discussão sobre emendas travaram as atividades do Congresso. E, pela primeira vez nos últimos anos, a paralisia segue até o feriado da Páscoa. Renó avalia ainda que os projetos até devem sair do papel para não deixar para o ano eleitoral, mas tudo vai depender do interesse dos parlamentares. O que fica cada vez mais difícil, na verdade, e, portanto, torna esses processos menos previsíveis, é justamente essa perda, vamos dizer assim, de controle da agenda legislativa por parte do governo, né? E essa autonomia crescente, não é, que o Poder Legislativo vem galgando, não é, alargando, não é, seus poderes orçamentários. Você tem um Congresso cada vez mais poderoso e um Poder Executivo cada vez mais incapaz, não é, de controlar a agenda. Outros projetos que estão empacados tratam da regulamentação das redes sociais e da inteligência artificial, e o Plano Nacional de Educação também nem começou a ser discutido na Câmara. Vera, Débora e Carol. Pois é, muita coisa importante, parada, travada, por causa de discussões que posso dizer que nem são tão importantes assim, ou importam para uma parcela muito pequena da política mesmo, né? Exatamente, Débora e Carol. Eu achei interessante um post do João Amoedo, ex-candidato à presidência pelo Partido Novo, que hoje em dia é uma das linhas auxiliares mais ali estridentes do bolsonarismo. Ele também elencando os problemas do país que estão parados enquanto se discute esse projeto, né? E ele fala, olha, a gente precisa controlar a inflação, a gente precisa ter aí respostas para os desafios da economia, tem uma série de outros problemas. Me chamou a atenção porque ele, mesmo sendo de direita, classifica aqueles que praticaram o vandalismo e a quebradeira e a tentativa de invasão aos prédios públicos no dia 8 de janeiro como golpistas, como pessoas que realmente ali tramaram um golpe de Estado, tentaram conspurcar a democracia. Então, existe uma parcela da direita, e que a gente ouve menos e que é menos vocal, que reconhece que o que se passou naquele dia foi uma tentativa de golpe de Estado. Então, nem nessa narrativa o governo parece estar tendo sucesso, porque falou por muito tempo nisso, mas está deixando prevalecer nesses últimos dias, nessas últimas semanas, essa ideia de que tudo não passou de uma brincadeira, pessoas desavisadas que foram lá brincar de destruir e que, na verdade, não queriam nada de dar golpe de Estado. Imagina, senhoras, donas de casa, etc. É isso que tanto o Supremo quanto o governo deveriam ser mais eloquentes em lembrar que aquilo foi grave, que foi inédito, que não pode se repetir, que, portanto, uma anistia teria o poder de reforçar que essas coisas são admissíveis e que tudo bem você ir lá e fazer isso, que fica por isso mesmo. Por outro lado, essa coisa dos temas, vejam aí quanta coisa. E olha que não é um ano de pauta tão pesada, mas nem o mínimo que tem para ser votado, e que aí sim é de interesse do país, de interesse de grande parcela da população, se avança. Nem PEC da segurança, nem a questão do imposto de renda, ainda tem regulamentação da reforma tributária que está lá parada, tem essa questão do plano de educação que o Igor Cardim lembrou e trouxe para a gente. Então, são muitos os assuntos de temas do dia a dia da gente, das pessoas que estão em discussão e sendo altamente prejudicados, porque a gente fica nesse vai, não vai, de um projeto que interessa meia dúzia.
eu acho que a gente também acaba entrando no jogo, né? Essas coisas são meio difíceis de você fugir. Quando você chega... A cobertura do dia a dia de Brasília é muito pautada pelo Congresso. O Congresso é mais ou menos o pulmão da cobertura de Brasília. E quando você chega lá, você é engolfado pelo que os deputados e os senadores estão falando. Então, a gente, quando é repórter de Congresso, a gente tende a ficar muito reativo ao que se articula naqueles corredores. Como o governo não tem também poder de mudar de assunto, fica todo mundo, todo dia, acompanhando os capítulos dessa novela. É como aquela fase da novela que tem uma barriga, que não acontece muita coisa, que a trama não se move muito, que fica todo dia, parece que a repetição do mesmo capítulo. A gente está vivendo esse momento de barriga na novela das discussões legislativas no Brasil nesse ano. Barriga de gravidez de elefante, né, gente? Porque há quanto tempo? Estamos já meados de abril. Fim do ano passado já foi aquela coisa, eleição para presidente da Câmara e do Senado. Já nada se discutia de importante, virou o ano. Meados de abril, gente. Essa semana é meio morta, que tem feriado da Páscoa. Na semana que vem, Tiradentes também, aquelas coisas. Vai emendando, semana morta. Na outra semana tem o 1º de maio. Daqui a pouco acabou o primeiro semestre, gente. Não votou nada de Se a gente olhar o quadro bem de longe, o ano em que o governo conseguiu votar suas matérias importantes foi 2023. Depois disso, ele está ali pelejando para conseguir aprovar alguma coisa. O ano passado ainda passou a segunda parte da reforma tributária, uma regulamentação que era importante. No final do ano, conseguiu votar as medidas para reafirmar o ajuste fiscal, mas era tudo rebarba da agenda do primeiro ano. Agenda nova, agenda pujante, vibrante, foi no primeiro ano de governo. Depois foi tudo mais ou menos empurrando com a barriga como deu. E na nossa consulta popular, que não é plebiscito nem referendo, é o WhatsApp, nossos ouvintes aqui, tem ouvintes a favor da anistia, mas é um número bem pequeno. A maior parte é contrária a essa discussão, acha que essa discussão não tende a acontecer, isso está tomando um tempo importante e demorando, fazendo com que a gente não consiga avançar com pautas que realmente interessam aqui à sociedade, como já trouxemos. Então, boa parte aqui dos nossos ouvintes contrários a essa discussão da anistia, que é o que tem tomado a Câmara e nosso espaço também. É isso. A gente vai para o intervalo agora e volta com a Renata Agostini, aí a gente vai falar de conta de luz, que é uma coisa que diz mais respeito ao bolso aí de todos nós. Até já. E nós estamos de volta com o Viva Voz, já está na linha com a gente, nossa colunista Renata Agostini. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol, Débora. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Rê. Renata, a gente falava agora há pouco de novela, quando entrar naquela fase que tem uma barriga e nada acontece em relação a esse projeto da anistia para o 8 de janeiro. Mas você hoje vai nos trazer o segundo capítulo de uma outra novela que vem se desenrolando aí na política e na economia, mas na qual parece que tem novidade e os prejudicados somos nós. É isso? Estou falando aí da ideia de tarifa mais barata para a energia elétrica. O que você apurou? Conta pra gente. Exatamente. Se por um lado o ministro Fernando Haddad, que foi pego no contrapé com essa proposta do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pode respirar aliviado, então Haddad pode ficar tranquilo. A gente vai ter que apertar os cintos, porque para garantir essa gratuidade na conta de luz, que é o desejo do ministro Alexandre Silveira, será preciso um acréscimo na conta de luz do restante dos usuários. O plano, né, que está ali em construção no Ministério de Minas e Energia, e eu conversei com algumas pessoas que estão a par dessas discussões, ele de fato não envolve desembolsos do Tesouro Nacional. Então isso não teria um impacto no orçamento. Mas ele implica num custo maior para a chamada tarifa social, que é a tarifa que hoje permite aos beneficiários, aos inscritos, no cadastro único, que permite a quem está no cadastro único ter descontos de até 65% na sua conta de luz. O que o governo, aí especialmente, né, porque essa proposta ainda está no âmbito do Ministério de Minas e Energia, está pensando é mudar a forma como se dá esse tipo de desconto, transformando numa gratuidade,
Mas, com isso, o custo dessa tarifa social, que hoje é em torno de 6,5 bilhões, chegaria a 8,5 bilhões. Para fechar essa continha, não tem jeito, tem que repassar para algum lugar, e se o Tesouro não vai bancar, ou seja, a União não vai bancar, isso teria de ser redistribuído nas contas de luz. Quem está fazendo essas contas lá no Ministério de Minas e Energia diz que o impacto seria bem pequeno, seria de 1%. Então, se você tem ali uma conta de R$200, você teria uma conta que passaria a ser R$202. Ainda assim, seria redistribuir um custo desse tipo de isenção para os mais pobres. Outro dia a gente estava falando sobre tarifa de energia aqui e eu me assustei com o valor das contas de alguns ouvintes, né? Porque eu falei que a minha conta de luz era de R$148, né, Carol? O E disseram que era Brasil gato. inveja Débora Freitas, gente. Eu quase caí para trás quando ela falou isso. Que R$100 de conta de luz? Como assim, gente? Pois é, mas eu não tenho ar-condicionado, né? Não uso ar-condicionado, o chuveiro é a gás, então um valor razoável. Mas tinha conta aqui de R$1.800. Dos ouvintes? De ouvintes, famílias grandes, de 7 pessoas, ar-condicionado, chuveiro. Então, 1%. Se você colocar na ponta do lápis, uma situação como essa, uma família como essa, que gasta R$1.000 e poucos de energia, é muita coisa. Pode ser bastante coisa sim. R$140, a única explicação possível é você não para em casa, porque eu não vejo uma continha de R$140, eu acho há mais de uma década. Possível, gente. Na minha residência. Mas, Casa da Ou Débora então não é a Débora que dela. tá pagando, então ela não sabe quanto é a conta. pior Daqui a na pouco vai casa chegar o dela. WhatsApp do marido dela. Você tá louca? A conta, na verdade, é R$1.000. É 1.040. Não, mas, bem, algumas coisas até para quem está nos acompanhando entender qual é a lógica de quem está lá fazendo essa proposta. Essa ideia da gratuidade, ela se enquadra, ela se encaixa na proposta de reforma do setor elétrico, que, segundo lá as minhas fontes, deve ser enviada à Casa Civil na semana que vem. Essa reforma do setor elétrico, ela vai permitir que, né, se aprovada, né, tem ainda um caminho longo, né, ela vai permitir que nós todos possamos acionar a energia que hoje está no chamado mercado livre. O que é isso? A gente pode escolher de quem a gente vai comprar energia. Hoje, só quem pode fazer isso são as indústrias, são as empresas. Os consumidores comuns, como nós, não podemos. Tem lá, o governo faz um leilão, tem uma distribuidora, a gente compra aquela energia que está nos sendo oferecida por aquele valor, ponto. Dentro dessa história, tem a revisão dessa tarifa social, que hoje é uma escadinha, vários percentuais de desconto. Ninguém tem conta gratuita, ninguém paga nada, né? Você pode ter até 65%, pode chegar até 10% de desconto, dependendo do que aquela família do cadastro único consome no mês. A ideia, então, é acabar com isso. Todo mundo que consumir até 80 kWh por mês vai ter a conta zerada, não paga nada. Quem está dentro do cadastro... E aí é só... De novo, os beneficiários não mudam. É quem está dentro do cadastro único. Quem está dentro do cadastro único, nessa nova regra, né? Se ela for aprovada lá na frente, e consumir 100, vai pagar só a diferença. Pagaria esses 20. Então, daí tem essa continha de que o custo maior seria de 2 bilhões que seria redistribuído. Quem está lá fazendo essas contas, esse estica para lá, puxa para lá, diz, mas veja bem, a gente tem uma ideia para não ter que redistribuir esse custo, que é mexer na estrutura de incentivos que hoje está vigente. Além da tarifa social, que custa 6,5 bilhões, você tem uma série de outros incentivos no setor, setoriais, que são, por exemplo, incentivo para energia eólica, incentivo para energia solar, a tal do incentivo ali para as mini geradoras, mini distribuidoras, perdão. Para a gente ter uma ideia, eólica e solar juntas, elas têm um incentivo que supera 13 bi. Então, o governo está olhando e falando, olha, acho que a gente tem que botar a coisa mais ou menos no mesmo patamar. Se a tarifa social consome 6,5 e energia eólica e solar consome 13, vamos diminuir um pouco de um lado e vamos colocar um pouco mais na tarifa social. Então, eles têm um plano, meninas, para que a gente não pague mais. Mas até isso rolar, e quando vier o lobby dos setores, aí a gente vai ter que ver, né?
Agora, isso afeta, de que forma afeta a popularidade do governo, Renata? Porque o governo está numa cruzada para atrair o eleitor de classe média, o pessoal que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, em que o Lula perdeu muita popularidade, anunciou isenção de imposto de renda, faixa nova do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda até 12 mil. Aí, na contramão, pode ter um aumento na conta de luz? Pois é, mas aí, qual é a questão? A Carol perfeita, nunca errou. Essa medida, por mais que os técnicos do governo, e há uma lógica mesmo, eles dizem, olha, se a gente vai fazer uma mudança no modelo do Brasil, né, de acesso e de compra à energia. Então, todo mundo agora vai poder fazer ali, negociar, buscar de onde compra, vai escolher se quer uma energia limpa, vai escolher se quer a energia que vem daqui e tal. Eu preciso dar uma proteção maior a essas famílias de maior vulnerabilidade. Daí a ideia de que quem está no cadastro único tenha a possibilidade de ter a conta de graça. Porque eles dizem que hoje, quem está lá, como ninguém tem a conta gratuita, o cara não tem dinheiro nenhum para pagar a conta de luz. Ele tem um desconto de 65%, mas ele fica devendo o restante. Aí corta a conta de luz dele, aí ele arruma um dinheiro, ele renegocia. Essa coisa vira uma bola de neve ali para aquela família muito pobre. Então, você tem quem está dentro do cadastro único, se economizar e gastar até 80, está garantido, não fica sem luz. Isso entra, Carol, no momento em que o governo está buscando formas de se conectar com uma parte da população. Então, o que eles estão falando? Olha, a gente pega e fala, você não tinha conta de luz de graça antes, mas agora você vai ter. E mais... O que eles estão dizendo é que eles vão tentar, ao menos, eles têm um plano para que nós não sejamos onerados, nós que não estamos inscritas no cadastro único. E ainda assim, é o discurso que eles já estão colocando na rua, se tiver que redistribuir essa conta, porque hoje a gente paga os subsídios que estão para energia eólica, energia solar, tudo isso é chamado subsídio cruzado, que já está na nossa conta de luz. Então, o que eles dizem? Se precisar redistribuir, vai ser só 1%, é bem pouquinho, você não vai nem sentir. Será? Eu acho que a gente vai sentir. Ainda assim, o ministro Fernando Haddad, eles dizem, não precisa se preocupar, isso não vai ser motivo de treta. Quando você diz eles têm um plano, a gente até treme, até arrepia aqui. Obrigada por hoje, Renata. Renata Agostini volta na quinta-feira com mais informações de política e economia direto de Brasília. Até lá. Até lá, meninas. Um beijo. A gente faz mais um breve intervalo e volta já já com o encerramento do Viva Voz. 6h49 agora. A Isa Staciarini tem mais informações de Brasília sobre a situação do deputado Glauber Braga, que tinha iniciado uma greve de fome. Pois não, Isa? Pois é, Débora, o deputado vai completar agora à noite 7 dias em jejum no plenário 5 da Câmara. Esse ato ocorre como uma forma de protesto, né, contra a aprovação do relatório pela cassação do mandato dele por quebra de decoro parlamentar. Passada aí quase uma semana, o deputado apresenta sinais de apatia e de fraqueza, mas recebe 2 vezes a visita de médicos da Câmara, todo dia de manhã e também no fim da tarde. Ele também tem os sinais vitais monitorados, faz exames de sangue a cada 2 dias e também fica uma equipe de brigadistas na porta do plenário 5. Nesse tempo, Débora, Glauber Braga emagreceu mais de 5 quilos e já se queixa, claro, de dor de cabeça e início de desconforto na barriga, mas diz que não vai desistir do ato. Em relação à rotina, ele toma banho em um dos vestiários da Câmara e passa o dia lendo. Ele estava assistindo até domingo a séries, né, pelo celular, mas a assessoria de imprensa me explicou que, em razão do tempo já sem se alimentar, ele está pegando no sono muito rápido por conta dessa exaustão mesmo, dessa fadiga. Agora, por orientação médica, alguns cuidados foram reforçados. Por exemplo, houve uma redução no número de visitas e um período maior de descanso. Inclusive, em razão da falta de comida, quem vai visitá-lo em razão dessa imunidade mais baixa, né, devido ao fato dele não estar se alimentando, agora precisa usar máscara de proteção e entre uma visita e outra, ele também tira ao menos 30 minutos de descanso.
Em apoio a Glauber Braga, houve hoje de manhã um ato de estudantes aqui da Universidade de Brasília e também de movimentos de juventude, mas no plenário ao lado, no plenário 3, ao lado onde fica o plenário 5, que é onde Glauber Braga está. Ele também recebeu visitas do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT, também do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, e da ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara. A assessoria me mandou umas fotos dele com Paulo Teixeira, e eu fiquei bastante surpresa, viu, Débora? Um semblante muito abatido, bastante apático. E aí eu até perguntei para a assessoria quanto tempo mais ele pode, por uma questão de segurança até, né, de sobrevivência, assim, humana, quanto tempo mais ele pode ficar lá. E a assessoria disse que os médicos ainda deram um prazo de entre 6 a 7 dias. É muita coisa, é muito tempo. Mas a assessoria garante que ele não vai desistir tão cedo. Eu volto com vocês. Obrigada, Isa, pelas informações. Eu acho o seguinte, é justo ele lutar pelo mandato dele. Eu concordo que ele está sendo julgado com um rigor que nenhum outro deputado foi até então, que denota uma clara perseguição política e uma antipatia política específica e direcionada a ele. Coisa que não é admissível numa democracia em que todos são eleitos pelos mesmos critérios, pelo voto, mas tanto a assessoria dele, quanto a família, quanto a Câmara dos Deputados têm responsabilidade de zelar pela segurança, pela integridade física do deputado. Um protesto dessa natureza, levado até o limite, pode sim implicar em risco à saúde, risco à vida do deputado. Portanto, eu acho que já está demandando uma intervenção médica para que um médico avalie as condições em que ele está, em que ele se encontra e se é necessário ou não que ele seja removido para um hospital para se submeter ali a um soro, para receber algum tipo de hidratação, de alimentação que o mantenha em segurança, que mantenha o seu físico em segurança. Nenhum mandato vale a vida, isso parece uma obviedade, mas eu acho que é algo que precisa ser dito nesse momento. E a Câmara tem uma responsabilidade também quanto à integridade desse deputado. Então, eu acho que eles estão gastando muito tempo tratando de coisas como o projeto da anistia, etc., mas há uma situação que está se agravando, que está em curso e que mereceria, essa sim, uma reunião do Colégio de Líderes, uma discussão. E todo mundo está certo, está seguro, está convicto de que vale cassar o mandato de um deputado por uma agressão física. Claro, inadmissível, não é assim que se procede na democracia, mas é isso que a Câmara quer fazer? É assim que ela quer prosseguir? Porque prosseguir com conchavos na surdina e nos bastidores, enquanto um deputado definha dentro de um plenário da Câmara, me parece algo irresponsável por todas as partes envolvidas. E a Câmara nunca cassou o mandato de um deputado por agressão. Exato. Embora tenha havido agressões, casos de agressões. Né? Já houve casos de agressões, já houve casos de agressões verbais bizarras que suscitaram até ações judiciais que foram até o Supremo, como a do próprio Bolsonaro contra a deputada Maria do Rosário. Teve o caso do deputado agora, acusado de ser um dos mandantes da morte da Marielle. Teve muitos casos graves e nunca houve esse rigor que está havendo agora. Então, claramente, existem 2 pesos e 2 medidas pautados pela antipatia que existe por parte da cúpula da Câmara, e aí não só Hugo Mota, isso já vem desde o Arthur Lira, em relação especificamente ao deputado Glauber Braga. Então, é preciso que todos coloquem a mão na consciência e não deixem essa situação avançar para um risco à integridade física do deputado. Gente, temos tempo para um último assunto, falar aqui sobre as mudanças no limite do Minha Casa Minha Vida, porque o Conselho Curador do FGTS aprovou hoje a ampliação do programa, né, para incluir as famílias com renda familiar de até R$12 mil. E aí vai ser criada, então, essa faixa 4 do programa a partir do mês de maio. O financiamento pode ser de até 420 meses, taxa de juros de 10% ao ano para aquisição de imóveis de até 500 mil. O governo está estimando aí que cerca de 120 mil famílias vão ser atendidas em mais um aceno à classe média
que a gente já vinha comentando, né? Esse financiamento tradicionalmente é feito com recursos do FGTS e essa ampliação do programa vai ser possível com a destinação de 15 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para habitação de interesse popular. Também vai ter um reajuste nas outras faixas do programa, né? Com juros aí que variam entre 4% ao ano e 8,16%, dependendo do rendimento e também dependendo da região. Aquilo que a gente falava, mais um aceno para a classe média, né, Vera? Exato, isso aí já estava na mira do governo, é um programa que vem sendo gestado há alguns meses. A gente tem aí, né, esse financiamento para Minha Casa Minha Vida vindo majoritariamente do FGTS, mas agora ganhando esse outro aporte, até porque a gente tem visto aí o governo também ampliando as possibilidades de saque do FGTS por parte do próprio trabalhador, então precisou de uma fonte suplementar de recursos para viabilizar essa ampliação de faixa do Minha Casa Minha Vida. Com isso, uma nova parcela da classe média passa a ter acesso a um financiamento com condições melhores de juros para aquisição de imóveis até R$500 mil. Então, com isso, o governo espera melhorar a sua popularidade. Nos primeiros mandatos, lá do Lula, no mandato da Dilma, Minha Casa Minha Vida foi um daqueles programas que levaram a um recorde de popularidade do Lula. Mas eram outros tempos, essas políticas públicas, elas apareciam mais, elas tinham mais ressonância em grandes camadas da população, realmente elas mudaram vidas, principalmente para aqueles usuários da chamada faixa 1, que era para menor renda, então pessoas que nunca tinham tido um imóvel e passaram a ter. Mas hoje em dia todas as pesquisas mostram um apelo menor desses programas com essas marcas já conhecidas e das novas marcas que o Lula tentou implementar no seu terceiro mandato, junto a várias camadas da população. É algo que se tornou residual, se tornou incipiente. Com exceção do Bolsa Família, que é um programa com muito dinheiro, que chega a muita gente e que chega a pessoas muito desassistidas mesmo, que muitas vezes não tem outra fonte de renda, e esse sim continua sendo um motor poderoso de identificação da população com o governo federal, principalmente no Nordeste, na região Norte. Os outros programas têm um potencial menor, mais limitado, bem mais tímido de trazer essa popularidade de volta para o Lula. Vamos ver tudo isso somado, né, tudo isso que vem sendo feito. Eu acho que daqui a 2 meses ou 3 a gente vai poder ter um quadro melhor de como todas essas medidas que o governo anunciou e das quais ele vai começar a fazer propaganda de uma maneira mais sistemática, mexeram ou não no ponteiro da aprovação do Lula. Até aqui não houve efeitos, por exemplo, da troca na comunicação, de algumas medidas tomadas. Vamos ver se tudo somado, o ambiente começa a ficar mais favorável ao governo federal. Muito bem, Vera. Amanhã tem mais Viva Voz. Amanhã tem mais Viva Voz. Vocês ficam agora com a terceira hora do ponto final. Até lá. Vera. Beijo, até.